Uma mãe solteira vendeu seu corpo para um milionário solitário para sustentar seus filhos. O milionário não sabia, mas seus rivais o colocariam contra a parede. E pessoas inocentes correriam riscos. Assista até o final para ver esse desfecho emocionante. Carolina Ribeiro encarava o documento na mesa da cozinha de seu apartamento, apertado na zona sul de São Paulo. Suas mãos tremiam enquanto traçava com o dedo a linha de assinatura no final da última página. R$300 mil. O valor parecia quase surreal contra o pano de fundo dos avisos de contas atrasadas espalhados pelo balcão. Mamãe, posso comer cereal? Gabriel, de 5 anos, apareceu na porta, agarrado ao seu ursinho de pelúcia gasto. Sua voz inocente a trouxe de volta à realidade. A realidade que a havia levado a considerar o contrato diante dela. Claro, querido, disse Carolina rapidamente, dobrando os papéis e guardando-os em sua bolsa. Ela despejou o resto do cereal em uma tigela, fazendo uma nota mental para esticar seus últimos R$50 até o próximo pagamento, a menos que assinasse o contrato. Enquanto Gabriel comia, o celular de Carolina vibrou com outra mensagem de seu advogado. A audiência de custódia havia sido adiantada. O ex-namorado de Carolina, Daniel, estava intensificando seus esforços para tirar Gabriel dela, alegando que ela era financeiramente instável e inapta para ser mãe. A nova família dele tinha dinheiro e influência, duas coisas que Carolina, desesperadamente, não possuía. O contrato oferecia uma solução para todos os seus problemas, 6 meses de seu tempo em troca de segurança financeira. Os termos eram explícitos e incomuns. Ela forneceria companhia a um recluso rico chamado Eduardo Negreiros, vivendo em sua propriedade isolada nos arredores de Petrópolis, sem envolvimento emocional, sem perguntas pessoais, sem desvios de sua agenda e limites precisamente delineados. Um acordo comercial, nada mais. Sua amiga Olivia a havia advertido contra isso. Parece algo de um romance de suspense, Carolina. Homem rico e misterioso oferece um acordo bom demais para ser verdade. A uma mãe solteira desesperada? Qual é? Mas o desespero tinha uma maneira de remodelar a perspectiva sobre riscos. Com as ameaças legais de Daniel se intensificando e as cobranças diárias, Carolina via poucas alternativas. 3 horas depois, Carolina estava sentada diante da advogada que havia apresentado a oferta, uma mulher séria chamada Dra. Hoffman, em um escritório estéril no centro da cidade. Uma vez que você assinar, não há como voltar atrás sem penalidades financeiras significativas, explicou a Dra. Hoffman, sua voz desprovida de emoção. O Sr. Negreiros valoriza precisão e privacidade acima de tudo. Qualquer violação de confidencialidade resultará na rescisão imediata do acordo e na perda de toda a compensação. Eu entendo, respondeu Carolina, tentando manter a compostura, enquanto assinava cada página. Quando eu começaria? Amanhã. Um carro buscará você e seu filho às 9 horas. Seus pertences serão transportados enquanto vocês estiverem a caminho. A eficiência era ao mesmo tempo reconfortante e inquietante. Naquela noite, enquanto Carolina empacotava os brinquedos e livros favoritos de Gabriel, a dúvida se instalou. Ela não sabia nada sobre Eduardo Negreiros, além do que os registros públicos revelavam. Ele tinha 42 anos, era solteiro e havia acumulado riqueza considerável através de investimentos em tecnologia antes de se retirar da vida pública 3 anos atrás. Não existiam fotografias recentes e sua presença digital havia sido meticulosamente minimizada. Na manhã seguinte, um carro preto elegante chegou precisamente às 9 horas. O motorista, um homem estoico que se apresentou apenas como Marcos, ajudou a carregar as malas. É uma aventura, mamãe? Gabriel perguntou enquanto se afastavam da única casa que ele já conhecera. Carolina forçou um sorriso. Sim, querido, um novo começo para nós. A viagem para Petrópolis levou a maior parte do dia. Gabriel acabou adormecendo contra o ombro de Carolina enquanto ela observava paisagens desconhecidas passarem. Quando finalmente entraram em uma estrada privada, margeada por uma densa floresta, a ansiedade de Carolina atingiu o pico. A estrada serpenteava por quase 2 quilômetros,
antes de revelar uma impressionante mansão moderna, empoleirada em uma encosta com vista para a Mata Atlântica. Uau! Sussurrou Gabriel, acordado pelo carro parando. É aqui que vamos morar? Antes que Carolina pudesse responder, a imensa porta da frente se abriu, e uma mulher na casa dos 50 anos surgiu. Ela vestia um simples vestido preto e se portava com eficiência digna. Senhora Ribeiro, bem-vinda à propriedade Negreiros. Sou a senhora Vitória, a governanta. Por favor, entre enquanto Marcos traz suas coisas. O interior da casa era deslumbrante, tetos altos, móveis minimalistas e paredes de vidro que emolduravam a vista da floresta. No entanto, apesar de sua grandeza, a casa parecia fria, quase clínica em sua perfeição. A senhora Vitória os conduziu por uma série de corredores. Sua suíte fica na ala leste. O senhor Negreiros ocupa a ala oeste e seu escritório no terceiro andar. Ele prefere não ser perturbado durante o horário de trabalho, das 8 às 18 horas, exceto para interações programadas. Interações programadas? Carolina questionou, tentando impedir que Gabriel tocasse nas obras de arte claramente caras enquanto caminhavam. Sim, o senhor Negreiros organizou horários específicos para atividades de companhia. Jantares, caminhadas na propriedade, eventos culturais ocasionais. Está tudo descrito em seu itinerário diário, que você receberá todas as manhãs. Carolina assentiu, perguntando-se exatamente em que se metera. A senhora Vitória abriu portas, duplas para revelar uma bela suíte, com um quarto separado para Gabriel. Grandes janelas davam para um jardim privado, e o espaço estava mobiliado com luxo de bom gosto. Os tutores de Gabriel começarão amanhã. O senhor Negreiros organizou sua educação durante sua estadia. O tom da governanta suavizou ligeiramente ao olhar para a criança. O jantar é servido precisamente às 19 horas. O senhor Negreiros espera pontualidade. Depois que a senhora Vitória saiu, Gabriel explorou o quarto com entusiasmo, descobrindo brinquedos que já haviam sido providenciados, itens de alta qualidade que Carolina nunca poderia ter comprado. "Mãe, olha! Tem um PlayStation!" exclamou. Gabriel, seus olhos arregalados de admiração. Carolina sentou-se na beirada da cama, dominada pela realidade de sua situação. Justo quando estava organizando seus pensamentos, uma leve batida veio à porta. Quando abriu, a senhora Vitória lhe entregou um tablet. "Sua agenda, senhora Ribeiro. O senhor Negreiros deseja conhecê-la no jantar, sozinha. Eu ficarei com Gabriel na cozinha." Carolina tomou banho e se trocou, vestindo uma das poucas roupas decentes que possuía, sentindo-se cada vez mais ansiosa sobre conhecer seu misterioso empregador. Às 18h55, precisamente, ela se dirigiu à sala de jantar, seguindo o mapa no tablet. A sala estava pouco iluminada, com uma longa mesa posta para dois. Em uma extremidade, um homem estava de pé junto à janela, de costas para ela. Alto e magro, com cabelos escuros salpicados de prata nas têmporas, ele se virou lentamente quando ela entrou. O rosto de Eduardo Negreiros era impressionante. Bonito, mas severo, com maçãs do rosto afiadas e olhos cinzentos penetrantes que pareciam avaliar cada detalhe sobre ela em segundos. Uma cicatriz fina corria ao longo de sua mandíbula, acrescentando à sua aparência enigmática. Ele não sorriu. "Senhora Ribeiro, você é pontual. Eu aprecio isso." Sua voz era profunda e comedida, revelando pouca emoção. "Senhor Negreiros, obrigada por esta oportunidade." Carolina odiou como as palavras soaram. Gratidão por algo que era essencialmente uma transação comercial envolta em circunstâncias incomuns. Ele gesticulou para a cadeira. "Por favor, sente-se. Temos assuntos a discutir." Quando Carolina tomou seu lugar, notou como ele se movia com precisão deliberada, como se cada gesto fosse cuidadosamente controlado. Ele serviu vinho para ambos, seus movimentos econômicos e praticados. "Presumo que a senhora Vitória tenha delineado os parâmetros básicos de nosso acordo." Ele começou tomando seu lugar. "Eu valorizo clareza e estrutura. Minha casa é meu santuário. E espero que os termos de nosso contrato sejam seguidos sem exceção." Carolina assentiu. "Eu entendo."
Entende mesmo? Seu olhar se intensificou. A maioria das pessoas diz que entende limites até serem testadas. Sua presença aqui serve a um propósito específico. Você comparecerá a funções comigo quando necessário, participará de conversas durante os horários designados e, de resto, respeitará minha privacidade e espaço. Em troca, suas preocupações financeiras desaparecerão. Posso perguntar por que me escolheu? Carolina arriscou, já sentindo que poderia estar ultrapassando limites. Um lampejo de algo, talvez irritação, cruzou suas feições. Sua verificação de antecedentes mostrou alguém que precisa de estabilidade financeira e valoriza discrição. Você tem forte motivação para honrar nosso acordo devido à sua atual situação legal com o pai de seu filho. A menção a Daniel enviou um arrepio através de Carolina. Quanto esse homem sabia sobre ela? Nossa primeira aparição pública será na próxima semana. Um gala beneficente no Rio de Janeiro. Meu assistente garantirá que você tenha vestuário apropriado. Seu tom deixava claro que isso não era um pedido, mas uma declaração. De fato, quando o primeiro prato chegou, trazido por funcionários silenciosos que pareciam se materializar e desaparecer em intervalos perfeitos, Carolina percebeu que havia trocado uma forma de incerteza por outra. O dinheiro resolveria seus problemas imediatos, mas a que custo? Eduardo Negreiros a observava com aqueles olhos cinzentos calculistas, não revelando nada de seus pensamentos ou intenções. Há um acordo mutuamente benéfico, Sra. Ribeiro. Ele disse, erguendo levemente sua taça. Carolina ergueu a sua em retorno, incapaz de afastar a sensação de que sob essa noite perfeitamente orquestrada e essa casa imaculada jaziam segredos muito mais complexos que os seus próprios. Quando suas taças tilintaram, ela se perguntou se 6 meses nessa bela prisão seriam tão simples quanto o contrato sugeria. Mal sabia ela que forças já haviam sido postas em movimento. Forças que garantiriam que seu acordo cuidadosamente estruturado se desenrolaria de maneiras que nenhum deles poderia prever. 3 meses depois de assinar o contrato, Carolina estava diante do espelho de corpo inteiro em sua suíte, mal reconhecendo a si mesma. A mulher elegante no vestido de estilista que a encarava de volta tinha pouca semelhança com a mãe solteira, em dificuldades que havia chegado à propriedade Negreiros naquele dia frio de inverno. Seu cabelo, agora profissionalmente estilizado, caía em ondas suaves ao redor de seus ombros. As linhas constantes de preocupação que haviam marcado sua testa tinham suavizado, mas eram seus olhos que mostravam a maior mudança, cautelosos, observadores e cada vez mais perspicazes. Você está bonita, mamãe, disse Gabriel de onde estava sentado em sua cama, suas pernas balançando enquanto brincava com um tablet, o modelo mais recente, um presente de Eduardo, depois que Gabriel expressou interesse em arte digital. Obrigada, querido. Carolina sorriu ajustando os brincos de diamante que haviam aparecido em uma caixa de veludo do lado de fora de sua porta naquela manhã. Outro requisito para a apresentação da Orquestra Sinfônica no Rio de Janeiro esta noite. Sua terceira aparição pública este mês. A vida na propriedade Negreiros havia se estabelecido em um ritmo que era ao mesmo tempo previsível e desconcertante. Gabriel prosperava sob a atenção de seus tutores, sua inteligência natural florescendo com recursos que Carolina nunca poderia ter fornecido. Seus problemas financeiros haviam desaparecido. O processo de custódia de Daniel havia estagnado quando o novo advogado poderoso de Carolina, contratado por Eduardo, entrou com uma contra-ação devastadora, expondo o histórico de comportamento controlador de Daniel. E, no entanto, a inquietação persistia. Eduardo Negreiros continuava sendo um enigma. Durante suas interações programadas, jantares, caminhadas pela propriedade privada, viagens de carro para vários eventos culturais, ele mantinha uma distância estudada. Sua conversa era inteligente, mas impessoal, como se recitasse de um roteiro projetado para não revelar nada enquanto parecia engajado. Mas Carolina começara a notar coisas. O modo como sua mão ocasionalmente tremia quando ele pensava que ninguém estava olhando. Como às vezes ele pausava no meio de uma frase, como se perdesse sua linha de pensamento.
Os frascos de pílulas sem identificação discretamente colocados pela casa. Os telefonemas abafados com médicos cujos nomes nunca eram mencionados. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. A senhora Vitória estava lá, sua expressão perpetuamente neutra, firmemente no lugar. O senhor Negreiros está esperando no carro, senhora Ribeiro. Claro. Gabriel, lembra do que conversamos? A senhora. Vitória ficará com você esta noite, e eu estarei de volta antes de você acordar amanhã. Gabriel assentiu, focado em seu tablet. Eu sei, mãe. Traz um programa do concerto para mim. No elegante Mercedes, Eduardo estava revisando documentos em seu tablet, mal reconhecendo sua entrada. Seu perfil era nítido contra a luz da noite. Bonito de uma maneira severa, que parecia se tornar mais pronunciada à medida que as semanas passavam. Esta noite, no entanto, a palidez sob seu bronzeado era mais perceptível. Você não parece bem, disse Carolina antes que pudesse se conter. Seus olhos ergueram-se rapidamente, surpresa brevemente substituindo sua habitual cautela. Estou bem. Não, não está. As palavras saíram com mais força do que o pretendido. 3 meses de interações cuidadosas haviam desgastado a paciência de Carolina. Eu notei os tremores, as visitas dos médicos, os medicamentos. Um lampejo de raiva cruzou seu rosto. Observar-me não fazia parte de nosso acordo, senhora Ribeiro. Nem mentir, Carolina rebateu. Se você está doente, talvez devêssemos... Não devemos nada, ele a interrompeu, sua voz fria. Nosso acordo não inclui discussões sobre minha saúde ou assuntos pessoais. Concentre-se em seu papel. A viagem continuou em silêncio tenso até chegarem ao Teatro Municipal. Como sempre, Eduardo se transformou no momento em que estavam. Em público, oferecendo seu braço, sorrindo educadamente, desempenhando o papel de companheiro atencioso. Esta noite, eles estavam se encontrando com Leonardo Salles, um investidor proeminente e uma das poucas pessoas com quem Eduardo ainda mantinha relações comerciais. Eduardo e a adorável Carolina. Salles os cumprimentou no camarote privado. Na casa dos 60 anos, com cabelos prateados e um sorriso de político, Salles tinha um jeito de fazer todos se sentirem importantes enquanto não revelava nada de substância. Como é maravilhoso ver vocês dois novamente. Carolina notou como os olhos de Salles se demoravam nela mais tempo que o necessário, avaliando de uma maneira que a deixava desconfortável. Durante a primeira metade da apresentação, ela sentiu o olhar dele repetidamente voltando para ela, mesmo enquanto ele envolvia Eduardo no que parecia ser uma conversa casual, mas soava cada vez mais como discussão de negócios velada. Durante o intervalo, Salles puxou Carolina de lado, enquanto Eduardo falava com o diretor da Sinfônica. Você é um verdadeiro mistério, senhora Ribeiro, aparecendo de repente no braço de Eduardo após anos de seu autoimposto isolamento. Carolina manteve o sorriso composto que havia aperfeiçoado ao longo dos últimos meses. Não há mistério. O senhor Negreiros e eu temos um entendimento. O sorriso de Salles não alcançou seus olhos. Tenho certeza que sim. Eduardo sempre foi estratégico em suas associações. Mas me pergunto se você entende com quem está realmente lidando. Acredito que sim, Carolina respondeu uniformemente. Você sabe sobre a tecnologia Meridian? Ou por que Eduardo se retirou da vida pública tão abruptamente há 3 anos? Quando Carolina não respondeu, Salles continuou, baixando a voz. Existem pessoas que não esqueceram o que aconteceu. Pessoas que têm esperado pela oportunidade certa. Antes que Carolina pudesse perguntar o que ele queria dizer, Eduardo retornou imediatamente notando a conversa privada. Sua expressão endureceu. A segunda parte está prestes a começar, Leonardo. Mais tarde naquela noite, enquanto dirigiam de volta para a propriedade, Eduardo quebrou o silêncio. O que Salles disse para você? Ele mencionou algo chamado tecnologia Meridian e sugeriu que há pessoas que têm algum tipo de ressentimento contra você. Os nós dos dedos de Eduardo embranqueceram enquanto ele apertava sua bengala, um acessório que só recentemente começara a usar. Leonardo gosta de criar drama. Ignore-o. É por isso que você me contratou? Por causa dessas pessoas com ressentimentos?
A pergunta vinha se formando há semanas. Sua risada foi curta e amarga. Você superestima sua importância, Sra. Ribeiro. Eu a contratei porque comparecer a certas funções sozinho atrai especulações indesejadas sobre minha saúde e negócios. Sua presença desvia a atenção. A frieza de sua avaliação doeu mais do que Carolina esperava. Bem, desde que eu esteja cumprindo meu propósito, ela disse secamente. Algo cintilou em seu rosto. Talvez arrependimento, mas ele rapidamente o mascarou. Fizemos um acordo. Não confunda isso com algo que não é. Na manhã seguinte, Carolina estava revisando o trabalho escolar de Gabriel quando a senhora Vitória apareceu à porta de sua suíte, sua compostura típica ligeiramente perturbada. Senhora Ribeiro, há alguém no portão insistindo em vê-la. Um senhor Daniel Carvalho. A segurança recusou sua entrada, mas ele está ameaçando chamar a polícia, alegando que você está mantendo o filho dele ilegalmente. O sangue de Carolina gelou. Isso é impossível. A ordem judicial... O senhor Negreiros está fora em consultas médicas até esta noite. Devo pedir à segurança que contate as autoridades? Não, eu vou falar com ele pelo interfone. A mente de Carolina corria. Como Daniel a havia encontrado. A localização da propriedade era cuidadosamente guardada, e seu acordo com Eduardo não era de conhecimento público. No escritório de segurança, Carolina observou o monitor mostrando Daniel andando de um lado para o outro, fora do portão principal, seu terno caro e cabelo cuidadosamente estilizado, uma fachada para a volatilidade que ela conhecia muito bem. Daniel, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou pelo interfone. A cabeça dele se ergueu rapidamente, um sorriso se espalhando pelo rosto que uma vez a encantara, mas que agora lhe causava arrepios. Aí está você, Carol. Bom lugar que você encontrou para si mesma. Que upgrade em relação àquele buraco em São Paulo. Você não tem o direito de estar aqui. A ordem de restrição só se aplica em São Paulo, querida. Sou apenas um pai preocupado verificando seu filho. Embora eu esteja muito interessado em como você de repente conseguiu bancar advogados poderosos e aparentemente uma mudança de estilo de vida. Sua voz endureceu. Ou devo perguntar ao seu novo benfeitor, Eduardo Negreiros, certo? Eu me pergunto, o que um juiz pensaria sobre você morando com um homem com a reputação dele? O coração de Carolina disparou. Saia agora ou a segurança chamará a polícia. Eu já deixei algo para você na portaria. Apenas um lembrete de que não me esqueci de você e de Gabriel. Seu sorriso voltou, confiante e ameaçador. Eu verei você em breve, Carol. Depois que Daniel foi embora, o chefe de segurança entregou a Carolina um envelope Manila. Dentro, havia uma notificação formal de uma nova audiência de custódia nos tribunais do Rio de Janeiro, junto com fotografias. Carolina e Eduardo entrando em vários eventos juntos, Gabriel brincando nos terrenos da propriedade. Havia também um recorte de jornal sobre o colapso repentino da tecnologia Meridian, 3 anos atrás, com o nome de Eduardo destacado entre aqueles que saíram ricos, enquanto centenas perderam seus investimentos. Anexado estava um bilhete manuscrito. Quanto Negreiros está pagando a você? Seja qual for o valor, posso conseguir mais das pessoas certas que querem informações sobre ele. Pense no futuro de Gabriel. Naquela noite, quando Eduardo retornou, Carolina estava esperando em seu escritório, uma violação de seu acordo que especificava que ela nunca deveria entrar em seus espaços privados sem convite. A sala era meticulosamente organizada, paredes forradas com livros e tecnologia, grandes monitores exibindo dados financeiros e feeds de segurança de toda a propriedade. Ele parou na porta, apoiando-se pesadamente em sua bengala, a exaustão evidente em seu rosto. Isso é inesperado. Carolina colocou o envelope em sua mesa. Assim como isso, meu ex me encontrou aqui. Ele entrou com pedido de custódia nos tribunais do Rio e está ameaçando expor o que quer que tenha acontecido com a tecnologia Meridian. A expressão de Eduardo permaneceu impassível enquanto ele revisava o conteúdo, mas Carolina notou que o leve tremor em suas mãos havia piorado. Isso não muda nada. Meus advogados cuidarão disso.
Muda tudo. A compostura de Carolina rachou. Ele está usando meu filho como alavanca. E agora ele me conectou a qualquer escândalo que você esteja escondendo. Eu preciso saber com o que estou lidando. O que você está lidando, Eduardo respondeu friamente, é com um oportunista que encontrou uma maneira de lucrar com nosso acordo. A questão é, você o ajudou? A acusação atingiu Carolina como um golpe físico. Como ousa? Eu nunca colocaria Gabriel em risco. No entanto, alguém alimentou seu ex com informações. Eduardo moveu-se para seu computador, digitando rapidamente. Imagens de segurança apareceram em um dos grandes monitores. Carolina em vários pontos ao redor da propriedade, ao telefone, conversando com funcionários. Com quem você tem falado sobre nosso acordo? A vigilância sistemática a chocou. Você tem me observado? Todo esse tempo? Eu observo todos em minha casa. Sua voz era objetiva. Confiança é um luxo que não me permito. E claramente que eu também não posso me dar ao luxo, Carolina disse amargamente. Eu vim até você com isso porque afeta a nós dois. Eu poderia ter escondido. Algo em suas palavras pareceu alcançá-lo. Eduardo afundou em sua cadeira, de repente parecendo muito mais velho do que seus anos. Após um longo momento, ele falou, sua voz mais baixa. Meridian era uma empresa de tecnologia na qual investi pesadamente. Há 3 anos ela entrou em colapso em meio a alegações de fraude. O CEO desapareceu com milhões, deixando os investidores sem nada. Como membro do conselho mais visível, eu me tornei o rosto público do fracasso. Mas você não era responsável? A responsabilidade assume muitas formas, senhora Ribeiro. Seu olhar estava distante. Eu perdi sinais de alerta. Pessoas perderam tudo. Fundos de aposentadoria, poupanças para a faculdade. Um homem tirou a própria vida no saguão do meu escritório. O peso de suas palavras pairou no ar entre eles. Pela primeira vez, Carolina viu além da fachada controlada para o fardo que ele carregava. Depois disso, recebi ameaças. Me retirei da vida pública. Mas Leonardo Salles está certo. Há pessoas que não esqueceram. Pessoas que usariam qualquer conexão comigo como alavanca. Ele olhou diretamente para ela, incluindo você e seu filho. A percepção de sua vulnerabilidade compartilhada se estabeleceu sobre Carolina. Então, o que fazemos agora? Renegociamos, Eduardo disse simplesmente. Começando com honestidade, de ambos nós. Enquanto a noite caía sobre a propriedade Negreiros, Carolina e Eduardo iniciaram uma conversa diferente de qualquer uma em seus 3 meses juntos, uma sem as barreiras de seu contrato. Nenhum deles percebeu que a verdadeira ameaça já estava muito mais próxima do que Daniel, ou que as forças trabalhando contra eles vinham orquestrando cuidadosamente os eventos desde antes de Carolina assinar aquele contrato em seu apartamento em São Paulo. Temo que os resultados não sejam o que esperávamos, Sr. Negreiros. Carolina estava do lado de fora do escritório de Eduardo, a voz sombria do médico chegando através da porta na qual ela estava prestes a bater. 5 meses após seu contrato, os limites entre eles haviam mudado. Não apagados. Eduardo ainda mantinha seus espaços e tempos privados, mas a estrutura rígida havia se relaxado em algo mais colaborativo, se não exatamente amizade. Quanto tempo? A voz de Eduardo era firme, não traindo nenhuma emoção que Carolina sabia que ele devia estar sentindo. Sem o novo protocolo de tratamento, talvez 6 meses. Com ele poderíamos estender isso para 1 ano, possivelmente 18 meses. Mas devo enfatizar que esses tratamentos experimentais vêm com efeitos colaterais significativos. A mão de Carolina congelou antes de bater. 6 meses, 1 ano no máximo. As implicações caíram sobre ela como uma onda. Precisarei de tempo para considerar minhas opções, Eduardo respondeu, seu tom de homem de negócios firmemente no lugar. Carolina rapidamente recuou pelo corredor, com a mente girando. Embora eles tivessem estabelecido uma nova honestidade entre si após o aparecimento de Daniel, Eduardo havia compartilhado apenas que tinha problemas de saúde, não que estava enfrentando um diagnóstico terminal. No solário onde Gabriel estava trabalhando com seu tutor de ciências.
Carolina observou seu filho florescer de maneiras que teriam sido impossíveis em sua vida anterior. Sua inteligência, antes limitada por escolas sem recursos e os meios limitados dela, agora florescia sob educação personalizada. Mais importante, ele estava feliz, seguro e felizmente alheio às complicações que cercavam os adultos em sua vida. Senhora Ribeiro, a senhora Vitória apareceu na porta. O senhor Negreiros gostaria de vê-la em seu escritório às 14 horas. Carolina assentiu, perguntando-se se ele finalmente lhe contaria a verdade sobre sua condição. O relacionamento deles havia evoluído para algo que nenhum dos dois havia antecipado. Não romance. Embora Carolina não pudesse negar os sentimentos complexos que haviam se desenvolvido ao vislumbrar o homem por trás das paredes cuidadosamente construídas, mas uma parceria nascida de respeito mútuo e adversidade compartilhada. Os últimos 2 meses haviam trazido desafios que os forçaram a confiar um no outro. O caso de custódia de Daniel havia se intensificado, com tabloides começando a questionar o relacionamento de Carolina com o bilionário recluso. Enquanto isso, Eduardo enfrentava maior escrutínio quando fontes anônimas começaram a vazar documentos sugerindo que ele sabia das atividades fraudulentas da Meridian. Alegações que Carolina agora sabia serem falsas, depois de ajudá-lo a compilar evidências para seus advogados. Precisamente às 14 horas, Carolina bateu na porta do escritório de Eduardo. Ele estava sentado em sua mesa, parecendo mais composto do que ela esperava após a visita do médico. Você queria me ver? Sim. Ele gesticulou para a cadeira à sua frente. Houve um desenvolvimento. Leonardo Salles entrou em contato com preocupações sobre atividades incomuns visando meus investimentos restantes. Alguém parece estar tentando sistematicamente desvalorizar meus ativos. Carolina franziu a testa. Você acha que está conectado à Meridian? As mesmas pessoas que podem estar fornecendo informações ao Daniel. Essa é minha suspeita. Eduardo exibiu gráficos financeiros em seu monitor. Esses ataques são precisos demais. Conhecem muito bem a estrutura do meu portfólio para serem aleatórios. Alguém com conhecimento íntimo dos meus negócios está orquestrando isso. Você falou com as autoridades? Ainda não. Preciso de evidências mais concretas antes de envolvê-las. Ele hesitou. Há algo mais que você deve saber. Diante desses desenvolvimentos e outros fatores, fiz mudanças em meu testamento e arranjos financeiros. Se algo acontecer comigo, você e Gabriel serão amparados. A declaração pairou no ar entre eles. A garganta de Carolina se apertou. Há algo que você não está me contando sobre sua saúde? O olhar de Eduardo encontrou o dela firmemente. Minha condição é progressiva. Os tratamentos que venho fazendo têm sido menos eficazes do que o esperado. Quão ruim é? Ela perguntou baixinho. Ruim o suficiente para que eu precise me preparar para contingências. Sua voz permaneceu uniforme, controlada. É por isso que precisamos discutir o restante do nosso contrato. Com essas novas ameaças surgindo, estou preocupado com sua segurança e a de Gabriel. Talvez seja melhor se você pegasse o dinheiro que acordamos e se mudasse para algum lugar menos conectado a mim. Carolina o estudou, vendo o custo desta oferta em seus olhos. Você está tentando nos proteger nos afastando. Estou sendo prático. Seu contrato termina em 4 semanas. Você tem o que precisava. Segurança financeira, proteção legal contra seu ex. Estender nosso acordo só coloca você em maior risco. Antes que Carolina pudesse responder, o telefone de Eduardo tocou. Ele olhou para a tela e franziu a testa. Preciso atender. Enquanto ele falava baixinho ao telefone, Carolina notou algo estranho em um de seus monitores. Um alerta piscando no sistema de segurança da propriedade. Ela se aproximou, reconhecendo uma notificação de violação do perímetro da propriedade. Eduardo, ela interrompeu, apontando para a tela. Ele encerrou sua ligação imediatamente, expandindo o feed de segurança. Alguém está na linha de propriedade leste. Ele mudou para outra câmera, revelando uma figura em roupas escuras, movendo-se pela floresta em direção à casa.
Eduardo alcançou um painel sob sua mesa, ativando medidas de segurança adicionais. Ligue para a senhora Vitória e diga a ela para levar Gabriel para a sala segura imediatamente. Protocolo de segurança Delta. O medo se enrolou no estômago de Carolina enquanto ela fazia a ligação. A senhora Vitória respondeu com eficiência praticada, assegurando a Carolina que Gabriel estaria seguro na sala reforçada, escondida sob a casa. Quem é? Carolina perguntou, voltando para o lado de Eduardo. Não sei, mas eles desativaram parte do sistema de segurança, algo que apenas alguém com conhecimento interno poderia fazer. Sua expressão escureceu. Isto não é uma intrusão aleatória. Eduardo pegou um tablet de sua gaveta, mostrando feeds de câmeras adicionais. Marcos vai interceptá-los, mas também devemos nos mover para um local seguro. Enquanto se preparavam para deixar o escritório, o computador de Eduardo tocou com um e-mail recebido. Ele pausou, seu rosto empalidecendo ao ler a mensagem. O que é? Carolina perguntou. Ele virou a tela para ela. O e-mail continha apenas uma única linha. Você não deveria tê-la escolhido, seguido por um anexo. Uma fotografia de Carolina de anos atrás, ao lado de um homem que Carolina reconheceu com um arrepio como Victor Meridan, o CEO desgraçado, que havia desaparecido com o dinheiro dos investidores. Eu nunca conheci esse homem, Carolina disse imediatamente, sua mente correndo. Isso é manipulado digitalmente. Eu sei, Eduardo respondeu, sua voz tensa. Isso é o que eles vêm construindo, fabricando uma conexão entre você e Meridan, para sugerir que tenho escondido ele ou trabalhado com ele o tempo todo. Um bip agudo do painel de segurança os interrompeu. As câmeras escureceram uma, mergulhando o sistema de vigilância da propriedade na cegueira. Precisamos ir agora. Eduardo pegou sua bengala, movendo-se com velocidade surpreendente, apesar de sua condição. A sala segura onde Gabriel e a senhora Vitória estão é nossa melhor opção. Eles se moveram rapidamente pela casa, descendo uma escada de serviço para o nível mais baixo. O telefone de Carolina vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Pergunte a Negreiros sobre o projeto Fênix e por que ele realmente escolheu você. Ao alcançarem o nível do porão, Carolina ouviu passos atrás deles. Eduardo a puxou para um quarto escuro, pressionando-a contra a parede, enquanto ouviam o intruso passar por seu esconderijo. Há algo que você não está me contando, Carolina sussurrou assim que os passos desapareceram. Por que alguém falsificaria uma foto minha com Meridan? Por que dizer que você me escolheu especificamente? O rosto de Eduardo estava meio sombreado, sua expressão ilegível. Eu não escolhi você aleatoriamente, Carolina. Sua verificação de antecedentes não mostrou conexão com ninguém da Meridian ou meus outros interesses comerciais. Você era segura, alguém cujos motivos eram transparentes e descomplicados, mas essa mensagem sugere o contrário. Um estrondo distante ecoou pela casa, seguido pelo som de vidro quebrando. O aperto de Eduardo no braço de Carolina apertou. Precisamos continuar nos movendo. A sala segura é através da adega. Ele a guiou adiante, mancando mais visivelmente agora, o estresse claramente exacerbando seus sintomas. Ao entrarem na espaçosa adega, o telefone de Carolina acendeu com outra mensagem, desta vez com um anexo, registros financeiros mostrando um pagamento de Leonardo Salles para Daniel Carvalho 3 meses atrás. Salles está trabalhando com Daniel, Carolina disse, mostrando o documento a Eduardo. Mas por que ele? A resposta veio em uma voz das sombras no extremo da adega. Porque algumas dívidas nunca podem ser pagas com dinheiro. Leonardo Salles apareceu. As luzes fracas da adega, revelando sua aparência polida habitual agora endurecida com determinação fria. Ele segurava uma arma casualmente ao seu lado. Leonardo, Eduardo disse, posicionando-se ligeiramente à frente de Carolina. Eu deveria ter percebido antes. Sim, deveria. O sorriso de Salles era desprovido de calor. Você sempre se orgulhou de estar 3 passos à frente, Eduardo, mas sua doença o tornou descuidado. Trazer esta mulher para sua casa
sem a devida verificação foi seu primeiro erro. Do que você está falando? Carolina exigiu. Eu não tenho conexão com nada disso. Salles riu. Não diretamente não. Mas sua ex-vizinha em São Paulo, a senhora idosa que recomendou você para uma oportunidade de emprego, que eventualmente levou à oferta de Eduardo, ela era tia de Victor Meridan. Uma conexão tão profundamente enterrada que até as verificações minuciosas de Eduardo não detectaram. A mente de Carolina voltou para a senhora Silva, a gentil viúva que havia mencionado um amigo procurando ajuda doméstica, o primeiro elo na cadeia que a havia conectado a Eduardo. Isso é impossível. A senhora Silva era apenas uma vizinha. Uma vizinha que recebia pagamentos regulares de contas offshore conectadas a mim, Salles respondeu. Assim como seu ex-namorado recebeu pagamentos para subitamente buscar a custódia e pressionar você. Pressão que faria a oferta de Eduardo parecer uma intervenção divina. A manipulação calculada deixou Carolina em silêncio chocado. Cada dificuldade, cada circunstância desesperadora que a havia empurrado para assinar o contrato de Eduardo, tudo orquestrado. Por quê? Eduardo perguntou, sua voz baixa com raiva mal controlada. Sempre foi sobre Meridan? Foi sobre Isabel, Salles respondeu, sua aparência polida rachando para revelar o luto cru por baixo. Minha filha, que acreditava em você e Meridan, que investiu tudo em sua empresa sob minha recomendação, que não pôde enfrentar a vergonha de perder tudo. A arma tremeu ligeiramente em sua mão. Ela deixou 2 crianças, Eduardo. 2 crianças que crescerão sem a mãe por causa do que você fez. Eu não sabia sobre a fraude de Meridan, Eduardo disse, sua voz firme apesar da arma agora apontada para seu peito. Mostrei as evidências para você. Evidências que você poderia facilmente ter fabricado. O que sei é que você saiu rico enquanto Isabel e centenas como ela perderam tudo. A atenção de Salles mudou para Carolina. Eu precisava de alguém próximo a ele, alguém que pudesse acessar seus arquivos privados, encontrar provas de seu envolvimento com Meridan. Ah, então você me manipulou, Carolina disse, a raiva substituindo seu choque. Usou meu filho como peão em seu plano de vingança. Onde está Gabriel? Ela exigiu subitamente, o medo agarrando seu coração. O que você fez com meu filho? Seu filho está perfeitamente seguro na sala de pânico com a governanta. Salles garantiu a ela, com uma casualidade arrepiante. Embora eles possam ficar lá por algum tempo, já que meu associado desativou o mecanismo de liberação. Uma precaução para garantir que não sejamos interrompidos. Leonardo, qualquer ressentimento que você tenha é comigo, não com Carolina. Ou seu filho, Eduardo disse dando um passo cuidadoso à frente. Deixe-os ir, e podemos resolver isso entre nós. Salles balançou a cabeça. Tarde demais para isso. As evidências de que preciso estão em seus servidores privados, os servidores que apenas você pode acessar. E você nunca foi particularmente cooperativo. Então é para isso que tudo vinha se construindo, Eduardo percebeu em voz alta. Os ataques financeiros, os vazamentos, o caso de custódia, todos pontos de pressão para me distrair enquanto você posicionava Carolina em minha casa como sua espiã involuntária. Não inteiramente involuntária. Eu esperava que ela fosse mais proativa na busca de informações depois que soubesse sobre Meridan, uma oportunidade perdida. Salles gesticulou com a arma em direção ao terminal de computador da adega, um ponto de acesso disfarçado para os sistemas seguros de Eduardo. Agora, no entanto, faremos isso diretamente. Abra seus servidores, Eduardo. Quero todos os arquivos sobre o Projeto Fênix e suas comunicações com Meridan antes que ele desaparecesse. Eduardo permaneceu imóvel, sua expressão ilegível. Você está cometendo um erro baseado em falsas suposições, Leonardo. Abra os servidores ou chama o meu associado que está atualmente do lado de fora da sala de pânico, Salles ameaçou, sua voz endurecendo. Tenho certeza que Gabriel adoraria dar um pequeno passeio enquanto continuamos nossa discussão. A ameaça nua contra seu filho fez o sangue de Carolina gelar. Ela olhou para Eduardo, vendo o cálculo cuidadoso em seus olhos enquanto ele pesava suas opções. Tudo bem,
Eduardo finalmente disse, movendo-se lentamente em direção ao terminal. Mas você não encontrará o que está procurando porque não existe. Enquanto Eduardo fazia login no sistema, Carolina notou sua mão tremer mais severamente, suor formando-se em sua testa. Qualquer que fosse a condição de saúde com a qual ele estava lutando estava claramente exacerbada pelo estresse. Ela precisava ganhar tempo. Senhora Silva, Carolina disse de repente. Ela nunca pareceu alguém que poderia estar envolvida em algo assim. Como você a convenceu? A atenção de Sally se dividiu entre Carolina e o trabalho de Eduardo no terminal. As pessoas são notavelmente fáceis de manipular quando acreditam que estão fazendo o bem. Eu disse a ela que estava ajudando uma mãe solteira a escapar de uma situação abusiva. Não totalmente mentira, não é? E Daniel? Ele nunca precisou de muito incentivo para tornar minha vida difícil. Mas por que ele trabalharia com você? Dinheiro motiva os gananciosos. Informação motiva os famintos por poder. Sally sorriu finamente. Seu ex-namorado era ambos. Ele foi particularmente útil para criar pressão que fez a oferta de Eduardo parecer salvação. Enquanto Sally falava, Carolina notou Eduardo digitando algo que não aparecia na tela principal. Uma sequência de comando secundária oculta da vista. Um leve aceno de Eduardo disse a ela para manter Sally falando. Então tudo isso, os ataques financeiros, o caso de custódia, até meu contrato com Eduardo, foi orquestrado por você? Carolina pressionou. Parece excessivo para alguém apenas procurando evidências. Isso não era apenas sobre evidências, Sally respondeu, sua compostura escorregando para revelar a raiva por baixo. Era sobre fazer ele sentir o que Isabel sentiu, impotente, assistindo tudo o que construiu sendo arrancado pedaço por pedaço, entendendo que ações têm consequências. A morte de Isabel foi uma tragédia, Eduardo disse, sua voz firme enquanto seus dedos continuavam seu trabalho oculto. Uma que carregarei comigo pelo resto da minha vida, mas eu não fui responsável. Você era o rosto da Meridian. O controle de Sally se fraturou ainda mais. Você convenceu investidores como minha filha que seu dinheiro estava seguro enquanto Meridan estava construindo um castelo de cartas. Fui enganado como todos. Os outros? Eduardo rebateu virando-se do terminal para encarar Sally completamente. Passei os últimos 3 anos tentando reparar. Reparar? Sally riu amargamente. Escondendo-se em sua fortaleza enquanto outros sofreram, que reparação poderia possivelmente... Projeto Fênix, Eduardo interrompeu, sua voz quieta mas firme. Não era um esquema de fraude com Meridan, era um fundo de recuperação para as vítimas. A revelação pairou no ar. O aperto de Sally na arma apertou. Você está mentindo. Verifique os arquivos que você queria tanto, Eduardo gesticulou. Para o terminal, que agora exibia uma série de registros financeiros. O projeto Fênix foi criado para secretamente reconstruir o que foi perdido. Tenho devolvido silenciosamente fundos às vítimas da Meridian, incluindo um fundo fiduciário para os filhos de Isabel. Carolina se aproximou da tela, vendo transferências, substanciais para centenas de indivíduos, todos ex-investidores da Meridian, roteadas através de uma rede complexa de contas que obscurecia sua origem. Você espera que eu acredite que você tem sido um benfeitor anônimo? A voz de Sally vacilou com incerteza. Eu não poderia devolver o dinheiro abertamente sem desencadear complicações legais que teriam impedido as vítimas de mantê-lo, Eduardo explicou. Então criei Fênix, usando minha fortuna pessoal para compensar todos, incluindo seus netos. Sally encarou a evidência diante dele, sua visão de mundo visivelmente desmoronando. Por que manter isso em segredo? Por que deixar as pessoas pensarem que você lucrou com suas perdas? Porque o dinheiro tinha que parecer desconectado da Meridian, para evitar complicações legais, Eduardo disse. E porque Isabel não foi a única que não pôde enfrentar a vergonha. Algumas feridas não podem ser curadas com gestos públicos. A arma na mão de Sally abaixou ligeiramente, enquanto a dúvida se insinuava em suas feições. O fundo fiduciário para meus netos. Fera você? Antes que Eduardo pudesse responder, o som de vidro quebrando ecoou de algum lugar acima, seguido por passos pesados.
O telefone de Salles vibrou com uma mensagem que fez sua expressão escurecer. Sua equipe de segurança descobriu meu associado, ele disse, erguendo a arma novamente. O que significa que estamos ficando sem tempo. Leonardo acabou, Eduardo disse firmemente. Você viu a verdade agora. O que quer que tenha planejado a seguir não trará Isabel de volta. Por um momento, Salles pareceu vacilar, a arma tremendo. Em sua mão, enquanto processava a destruição da narrativa que o impulsionara por anos. Então sua expressão endureceu mais uma vez. Talvez não, mas vim longe demais para sair sem nada. Ele gesticulou em direção a Carolina. Venha aqui, Sra. Ribeiro. Você e eu vamos dar uma voltinha para garantir minha saída segura. Ela fica aqui, Eduardo disse, colocando-se entre eles. Sempre o protetor, Salles zombou. Mas sua saúde está falhando, Eduardo. Ambos sabemos que você não é mais o homem que já foi. Sem aviso, Eduardo avançou, atingindo o braço de Salles com sua bengala. A arma disparou, a bala lascando a estante de vinhos de madeira. Carolina mergulhou para se proteger, enquanto os dois homens lutavam. A saúde superior de Salles dando-lhe vantagem sobre o estado enfraquecido de Eduardo. Vendo Eduardo começando a fraquejar, Carolina pegou uma garrafa de vinho de uma estante próxima e a balançou com força contra o ombro de Salles. Ele cambaleou perdendo o controle da arma, que deslizou pelo chão. Carolina correu para pegá-la, seus dedos se fechando ao redor do metal frio, justo quando Salles se recuperou. Carolina, afaste-se, Eduardo advertiu, enquanto Salles puxava uma segunda arma menor de seu coldre no tornozelo. O tempo pareceu desacelerar, enquanto Carolina levantava a arma com mãos trêmulas, sua mente correndo com a impossibilidade da situação. Do outro lado da adega, ela podia ver a determinação nos olhos de Salles, a resolução de um homem, que se comprometera muito plenamente com seu caminho de vingança para voltar atrás. Isso termina agora, Salles disse baixinho, mirando em Eduardo. Antes que qualquer um dos homens pudesse agir, um alarme ensurdecedor soou por toda a casa e a adega foi, subitamente inundada com iluminação de emergência vermelha. O protocolo de segurança da propriedade havia sido ativado, desencadeado pelo tiro ou talvez pelos comandos ocultos de Eduardo no terminal. Salles hesitou, momentaneamente desorientado, pelo caos repentino. Foi toda a abertura que Eduardo precisava. Apesar de seu estado enfraquecido, ele se moveu com velocidade surpreendente, jogando o braço de Salles para cima enquanto a arma disparava no teto. Os dois homens colidiram com uma estante de vinho, garrafas estilhaçando-se ao redor deles, enquanto caíam no chão. Carolina correu para a frente, coração acelerado, para encontrar Eduardo imobilizando Salles, apesar de sua óbvia exaustão. O homem mais velho havia ficado imóvel, a luta aparentemente drenada dele, enquanto o alarme continuava a soar. Acabou, Leonardo, Eduardo disse, respirando pesadamente. As autoridades foram automaticamente notificadas. Seu associado provavelmente já foi detido. Salles olhou fixamente para o teto, uma estranha calma se estabelecendo em suas feições. Ela era minha garotinha, Eduardo. Minha brilhante e linda menina. Eu sei, Eduardo respondeu suavemente. E nada que eu faça jamais a trará de volta, mas juro para você, tentei consertar as coisas. O som de passos nas escadas anunciou a chegada do pessoal de segurança, que rapidamente assumiu o controle, de Salles. Enquanto o levavam embora, ele olhou uma vez para Carolina. Ele ainda está escondendo algo de você, Salles disse, sua voz vazia de derrota. Pergunte a ele por que ele realmente escolheu você. Pergunte a ele sobre a outra conexão. Então ele se foi, deixando Carolina e Eduardo sozinhos na adega destruída, cercados por vidro quebrado e vinho derramado, que parecia estranhamente como sangue na iluminação de emergência vermelha. Precisamos chegar até Gabriel. Carolina, disse, já se movendo em direção à porta. Carolina, a voz de Eduardo a deteve. Quando ela se virou, viu-o apoiado pesadamente contra a parede, seu rosto cinzento. Há algo que você precisa saber. Mas antes que ele pudesse continuar, suas pernas cederam e ele desmaiou inconsciente. Enquanto Carolina corria para seu lado, chamando-o desesperadamente por ajuda,
Ela não conseguia afastar as palavras finais de Salles, ou a sensação de que, apesar de tudo que acabavam de sobreviver, a revelação mais devastadora ainda estava por vir. O bip constante dos equipamentos médicos formava um fundo rítmico para a suíte hospitalar privada, onde Eduardo estava inconsciente. Do lado de fora da janela, a chuva batia contra o vidro, espelhando a tempestade de emoções dentro de Carolina enquanto ela mantinha sua vigília ao lado da cama. 3 dias haviam se passado desde o confronto com Salles. 3 dias de especialistas indo e vindo, de consultas sussurradas nos corredores, de Carolina dividindo seu tempo entre o hospital e Gabriel, que permanecia em segurança na propriedade sob segurança redobrada. A condição dele estabilizou, mas o estresse desencadeou uma aceleração de seus sintomas neurológicos. Dr. Torres, o médico principal de Eduardo, havia explicado naquela manhã. O protocolo de tratamento experimental que discutimos agora é sua melhor opção, embora deva alertar que o prognóstico continua desafiador. Desafiador. Um eufemismo tão clínico para o que Carolina agora entendia ser um diagnóstico terminal, um distúrbio neurológico agressivo que estava gradualmente desligando os sistemas corporais de Eduardo. A mesma condição que havia levado seu pai e avô, um legado genético que ele havia tentado superar com tratamentos de ponta e pura força de vontade. Carolina pegou gentilmente a mão de Eduardo, notando como seus dedos, antes fortes, agora pareciam frágeis. No sono, as máscaras cuidadosas que ele usava, o homem de negócios frio, o recluso controlador, caíam, revelando apenas um homem enfrentando sua mortalidade jovem demais. "Por que você não me contou?" Ela sussurrou, embora soubesse a resposta. O contrato deles havia sido construído sobre distância emocional, sobre limites claramente definidos. Sua doença era a vulnerabilidade máxima, uma que ele havia passado anos escondendo do mundo. Porta se abriu suavemente, quando Marcos, o chefe de segurança de Eduardo, entrou. Diferente de seu habitual comportamento estoico, a preocupação marcava linhas ao redor de seus olhos. "Senhora Ribeiro, completei a revisão de segurança que você solicitou. Depois de garantir que Gabriel estava seguro e acomodado com a senhora Vitória, Carolina havia insistido em uma investigação completa de todos conectados à propriedade, determinada a descobrir quaisquer ameaças remanescentes que Salles pudesse ter plantado." "O que você descobriu?" Ela perguntou sem soltar a mão de Eduardo. O operativo de Salles foi detido. Ele era um ex-funcionário da Meridian que perdeu tudo no colapso. Marcos colocou um tablet na mesa lateral. Também confirmamos que seu ex-namorado recebeu pagamentos substanciais de Salles nos últimos 6 meses. O caso de custódia foi exposto como fraudulento e seu advogado se retirou. Alívio lavou Carolina com as notícias sobre Daniel. Pelo menos Gabriel estava seguro daquela ameaça particular. "E a senhora Silva, minha vizinha em São Paulo?" "É aí que as coisas ficam complicadas." Marcos hesitou. Ela realmente parece ter sido cúmplice involuntária de Salles em direcioná-la para a cadeia de emprego que levou ao Sr. Negreiros. No entanto, há mais. Ele olhou para a forma inconsciente de Eduardo. "Acredito que esta seja a informação que o Sr. Negreiros gostaria de compartilhar pessoalmente." "Ele está inconsciente há 3 dias, Marcos," Carolina disse firmemente. E as palavras de despedida de Salles sugeriram que há algo importante que não sei. Algo que ainda pode representar perigo para Gabriel. A resolução profissional do chefe de segurança visivelmente vacilou antes que ele assentisse. "Muito bem. Nossa investigação revelou que, embora a senhora Silva realmente tenha sido paga por Salles para recomendá-la para aquela posição inicial de governanta, o senhor Negreiros já estava ciente de você antes que o plano de Salles fosse posto em movimento." Carolina franziu a testa. "Isso é impossível. Eu nunca havia conhecido Eduardo antes do contrato." "Não diretamente, não." Marcos parecia escolher suas palavras cuidadosamente. "Mais 6 anos atrás, quando seu filho nasceu prematuramente no Hospital Santa Clara, foi uma doação da Fundação Negreiros que financiou a unidade de terapia intensiva neonatal que salvou sua vida.
a revelação atingiu Carolina como um golpe físico. Ela se lembrou daquelas semanas aterrorizantes após o nascimento prematuro de Gabriel. O equipamento especializado, a equipe dedicada, a assistência financeira inesperada que havia coberto custos que seu seguro não cobriria. Ela sempre presumira que era a caridade do hospital. Não entendo. Isso teria sido antes da Meridian, antes da retirada de Eduardo da vida pública. Sim, a Fundação Negreiros tem financiado iniciativas médicas por décadas, particularmente em cuidados pediátricos. O Sr. Negreiros recebe relatórios periódicos sobre os sucessos dos programas, incluindo ocasionalmente casos específicos onde o apoio da Fundação fez uma diferença crítica. O caso de Gabriel, Carolina sussurrou. Marcos assentiu. A recuperação de seu filho foi destacada em um relatório há 3 anos. Quando seu nome apareceu nos candidatos potenciais para o contrato de companhia, o Sr. Negreiros o reconheceu. Então eu não fui selecionada aleatoriamente, Carolina disse, as peças se encaixando. Mas por que ele não me contaria isso? Talvez porque complicava a natureza de seu acordo, Marcos sugeriu gentilmente. Ou talvez porque ele sabia como poderia parecer selecionar alguém que poderia se sentir em dívida com ele. O peso desta revelação se estabeleceu sobre Carolina, enquanto ela olhava para a forma inconsciente de Eduardo. Todo o relacionamento deles havia sido construído sobre manipulação, de Salles, de Eduardo, talvez ambos. Há mais uma coisa, Marcos acrescentou, alcançando dentro de seu paletó para recuperar um envelope selado. O Sr. Negreiros preparou isto para você várias semanas atrás, com instruções para entregá-lo, se sua condição piorasse significativamente. Dadas as circunstâncias atuais, acredito que seja apropriado. Carolina aceitou o envelope com mãos trêmulas. Marcos discretamente saiu, deixando-a sozinha com Eduardo e a carta que poderia conter as verdades finais entre eles. Por vários minutos, ela simplesmente segurou o envelope, reunindo coragem. Finalmente, ela quebrou o selo e desdobrou várias páginas da caligrafia precisa de Eduardo. Carolina, se você está lendo isto, minha condição deteriorou mais rápido que o antecipado, e falhei em lhe contar o que você merece saber. Certas verdades são mais fáceis de comprometer com o papel do que falar em voz alta, especialmente para alguém que passou anos construindo muros em vez de pontes. Primeiro sobre seu filho. Sim, eu sabia de Gabriel antes de você entrar em minha vida. A Fundação Negreiros financiou a UTI neonatal que o tratou, e seu caso foi destacado em um relatório que recebi. Lembrei do seu nome quando apareceu entre os candidatos potenciais para o contrato de companhia. Esta conexão influenciou minha seleção, embora não fosse o fator determinante. Sua verificação de antecedentes realmente mostrou alguém com a discrição e integridade que a posição requeria. Não revelei esta conexão porque temia que criaria uma dinâmica de poder desigual entre nós. Ou pior, faria você sentir que eu esperava gratidão. O contrato deveria ser claro e descomplicado. Percebo agora que reter esta informação foi em si uma forma de controle, outro limite que criei para manter distância emocional. Por isso, me desculpo. Segundo, sobre minha saúde. A esta altura, você sabe que sofro da síndrome de Moraes, a mesma condição que levou meu pai aos 45 anos e meu avô aos 42. É progressiva e atualmente terminal. Os tratamentos experimentais que venho buscando têm mostrado eficácia limitada, embora eu continue a financiar pesquisas na esperança de melhores resultados para outros com esta condição no futuro. Minha retirada da vida pública após o escândalo da Meridian foi parcialmente devido às ameaças e consequências que Salles descreveu, mas também foi pragmática. Os primeiros sintomas de minha condição estavam se tornando perceptíveis, e eu não podia arriscar especulação pública, afetando o que restava dos meus interesses comerciais. Finalmente, sobre nosso acordo. O que começou como um acordo transacional evoluiu para algo que nunca antecipei. Sua presença em meu mundo cuidadosamente controlado introduziu variáveis que não pude prever. Compaixão, quando eu esperava, julgamento, força quando antecipava vulnerabilidade, e honestidade quando havia me acostumado ao cálculo.
Instruí meus advogados a transferir o valor total prometido em nosso contrato, independentemente de o prazo ser completado. Além disso, o fundo fiduciário estabelecido para Gabriel providenciará sua educação e necessidades futuras. Esses arranjos não são contingentes a qualquer obrigação adicional de sua parte. A propriedade em Búzios que visitamos durante aquele fim de semana em abril foi colocada em seu nome. Você mencionou uma vez que ela lembrava a casa que sonhava em proporcionar a Gabriel. É sua, quer você escolha usá-la ou vendê-la. Não. Sei o que Salles pode ter lhe dito em seus momentos finais desesperados, mas espero que você julgue nosso tempo juntos baseando-se na verdade de nossas interações, em vez do começo incompleto ou fim difícil. O que quer que você decida daqui para frente, saiba que estes últimos meses me deram algo que nunca esperava encontrar novamente. Não apenas companhia, mas conexão. Para alguém enfrentando o inevitável, esse presente é incomensurável. Eduardo. Carolina baixou a carta para seu colo, lágrimas embaçando sua visão. O cuidadoso arquiteto de contratos e limites havia, nesta comunicação escrita final, desmantelado os muros entre eles. Mas a carta parecia tanto revelação quanto despedida, como se Eduardo já tivesse aceitado um final que Carolina não estava pronta para abraçar. Não quero suas propriedades ou seu dinheiro, ela sussurrou para sua forma inconsciente. Quero que você acorde e enfrente isso comigo. Como se em resposta às suas palavras, os dedos de Eduardo se contraíram em sua mão. Suas pálpebras tremeram, então abriram-se lentamente, focando gradualmente em seu rosto. Carolina, ele murmurou, sua voz rouca pelo desuso. Estou aqui, ela disse, rapidamente enxugando as lágrimas. Você esteve inconsciente por 3 dias. Ele olhou para a carta em seu colo, entendimento surgindo em seus olhos. Você sabe tudo agora. Não tudo, Carolina respondeu. Você ainda tem muito a explicar, mas isso pode esperar até você estar mais forte. Eduardo tentou se sentar, fazendo careta com o esforço. Carolina ajustou a cama para ajudá-lo. Salles, ele perguntou. Sob custódia junto com seu associado. Sua equipe de segurança encontrou evidências ligando-o aos ataques em suas finanças e aos vazamentos para a imprensa. Ela hesitou. Marcos me mostrou a conexão entre nós, sobre Gabriel e a UTI neonatal. Eduardo encontrou seu olhar diretamente. Eu deveria ter contado a você desde o início. Sim, deveria ter. Carolina não conseguiu manter a mágoa fora de sua voz. Assim como deveria ter me falado sobre sua condição antes de eu ler sobre ela em uma carta de despedida. Não era para ser uma despedida, Eduardo contestou fracamente. Era um seguro contra minha incapacidade de expressar essas coisas adequadamente. Bem, você está acordado agora, Carolina disse. Então pode explicar adequadamente por quê. Achou que manter todos esses segredos era melhor que a honestidade. O fantasma de um sorriso tocou o rosto pálido de Eduardo. Você está com raiva. Sim, estou com raiva. Você manipulou as circunstâncias desde o início, assim como Salles fez. Só que com melhores intenções. Isso é justo, Eduardo concedeu. Controle era minha resposta padrão à incerteza. Meu diagnóstico tornou o futuro precário. Então tentei prever cada variável, incluindo você. E agora? Carolina desafiou. Eduardo ficou quieto por um momento, olhando além dela para a janela marcada pela chuva. Agora reconheço a ironia de tentar controlar as circunstâncias quando a maior circunstância, minha saúde, sempre esteve além do meu controle. Dr. Torres entrou no quarto, interrompendo sua conversa. Depois de examinar Eduardo e expressar otimismo cauteloso sobre sua consciência recuperada, o médico chamou Carolina de lado. Há uma vaga no ensaio clínico que mencionei. Dada a condição do Sr. Negreiros, o recomendei como candidato. Envolveria tratamento na Suíça por vários meses, começando assim que ele estiver estável o suficiente para viajar. Quais são as chances de sucesso? Carolina perguntou. A expressão do médico permaneceu cuidadosamente neutra. Os resultados preliminares mostram promessa em retardar a progressão significativamente. Não posso oferecer garantias,
mas atualmente representa sua melhor esperança para estender tempo de qualidade. Carolina assentiu compreendendo. Vou discutir isso com ele. Depois que o médico saiu, Carolina retornou à cabeceira de Eduardo, encontrando-o parecendo mais forte já, alguma cor retornando ao seu rosto. Suíça? Ele perguntou, tendo ouvido a conversa. Aparentemente é onde o tratamento mais promissor está disponível, Carolina confirmou. Dr. Torres parece pensar que vale a pena buscar. Eduardo estudou sua expressão. Nosso contrato termina em 2 semanas. Você estaria livre para levar Gabriel e começar a vida que planejou, sem complicações ou perigo. É isso que você quer? Carolina perguntou diretamente. O que eu quero? Eduardo respondeu com hesitação incaracterística. Não tem sido relevante por algum tempo. Meu foco tem sido em arranjos práticos, contingências. Carolina sentou na beirada da cama, sua decisão já tomada. Acho que esse tem sido seu problema o tempo todo, Eduardo. Você tem estado tão ocupado se preparando para finais que perdeu oportunidades para começos. E que começo você sugeriria? Ele perguntou, vulnerabilidade evidente em sua pergunta. Um sem contratos ou condições. Um onde Gabriel e eu acompanhamos a Suíça e enfrentamos o que vier a seguir juntos. Ela alcançou sua mão. Não por causa de obrigação ou arranjos, mas porque em algum lugar entre todos os seus limites, cuidadosos, e minhas circunstâncias desesperadas, algo não planejado aconteceu. Os dedos de Eduardo apertaram os dela. Você entende que não há garantias. O tratamento pode falhar. Mesmo se for bem-sucedido, apenas compraria tempo. Entendo isso melhor do que você pensa, Carolina respondeu. Minha vida inteira foi vivida sem garantias. A diferença é que nunca deixei isso me impedir de arriscar impossibilidades. Pela primeira vez desde que ela o conhecera, a expressão cuidadosamente composta de Eduardo deu lugar à emoção crua. Não sei como fazer isso. Como aceitar ajuda em vez de orquestrar soluções. Como deixar outra pessoa compartilhar o fardo. Então é uma sorte que eu seja uma aprendiz rápida e uma boa professora, Carolina disse com um sorriso gentil. E Gabriel é notavelmente adaptável para um menino de 5 anos. Gabriel, Eduardo ecoou, uma nova preocupação cruzando suas feições. Depois de tudo que aconteceu, é justo pedir a ele para... Ele perguntou por você todos os dias, Carolina interrompeu. Desenhou retratos seus. Fez a senhora Vitória prometer que você voltaria. Ela pegou em sua bolsa um desenho infantil, de 3 figuras de palito. Um homem alto, uma mulher e um menino pequeno entre eles. Ele vê as coisas mais claramente que qualquer um de nós, eu acho. 3 semanas depois, Carolina estava na varanda de uma clínica privada com vista para o Lago Genebra, observando Gabriel e Eduardo no jardim abaixo. Apesar da bengala e da fraqueza residual de seu episódio, Eduardo se movia mais firmemente agora. Sua participação no protocolo experimental já mostrando resultados iniciais promissores. Gabriel corria em círculos ao redor dele, tagarelando animadamente sobre a família de patos que haviam avistado em sua caminhada naquela manhã. O companheirismo fácil entre eles havia se desenvolvido naturalmente, uma vez que Eduardo parou de tentar manter sua distância cuidadosa. A senhora Vitória apareceu ao lado de Carolina, tendo-os acompanhado à Suíça para ajudar com Gabriel durante os dias de tratamento de Eduardo. Os advogados ligaram. O acordo de confissão do Sr. Salles foi finalizado. Ele fornecerá evidências contra Victor Meridan em troca de uma sentença reduzida. E o projeto Fênix? Carolina perguntou. A equipe jurídica do Sr. Negreiros o reestruturou como uma fundação formal. Os primeiros desembolsos oficiais para ex-investidores da Meridian começam no próximo mês. A expressão geralmente estoica da governanta suavizou ligeiramente. Eles estão chamando de Fundo Memorial Isabel Salles. Carolina assentiu, entendendo o gesto pelo que era, não apenas restituição, mas reconhecimento do custo humano por trás dos números financeiros. Não traria Isabel de volta ou apagaria o dano causado, mas honrava o que havia sido perdido. Abaixo no jardim, Gabriel havia pegado a mão de Eduardo, puxando-o em direção ao pequeno lago dos patos. Carolina observou enquanto Eduardo dizia algo que fez Gabriel rir.
o som chegando até a varanda no ar claro da montanha. Os últimos 6 meses haviam se desenrolado de forma muito diferente do contrato cuidadoso que ela havia assinado em seu apartamento em São Paulo. Os limites haviam se borrado, os termos haviam mudado, e a simples troca de companhia por segurança financeira havia evoluído para algo muito mais complexo e valioso. O que permanecia? Entre eles agora não estava escrito em linguagem jurídica ou vinculado por linhas de assinatura. Existia nos desenhos de Gabriel de sua família não convencional, nas conversas silenciosas durante os dias de tratamento de Eduardo, na rendição gradual de controle e na aceitação da incerteza. Carolina sabia que ainda havia desafios pela frente. A condição de Eduardo permanecia séria apesar do promissor novo tratamento. As ações de Salles haviam exposto vulnerabilidades em suas vidas que levariam tempo para serem completamente resolvidas. E eles ainda estavam aprendendo a navegar um relacionamento que havia começado sob circunstâncias tão incomuns. Mas enquanto observava o homem, que uma vez se escondera atrás de muros de riqueza e isolamento, agora ajoelhado ao lado de uma criança que havia trazido alegria inesperada ao seu mundo cuidadosamente ordenado, Carolina entendeu que alguns contratos não podiam ser capturados no papel e algumas formas de companhia não podiam ser negociadas com antecedência. O que começara como necessidade havia se transformado em escolha. O que havia sido meticulosamente planejado havia dado lugar a possibilidades que nenhum deles poderia ter antecipado. E nessa transformação estava a moeda mais valiosa de todas, não segurança ou controle, mas a coragem de permanecer aberto ao que poderia vir a seguir, por mais incerto que fosse o caminho à frente. Como se sentindo seus pensamentos, Eduardo olhou para cima do lago e encontrou seu olhar através da distância. Seu sorriso, antes tão raro, agora vinha mais facilmente, outra pequena vitória contra as sombras que o haviam definido por muito tempo. Carolina retornou o sorriso, pensando no contrato guardado em sua bagagem. O documento que os havia unido, mas nunca poderia ter previsto onde terminariam. Seus termos haviam sido cumpridos, seu propósito servido. O que permanecia era não, escrito indefinido e infinitamente mais valioso que qualquer acordo, que qualquer um deles poderia ter desenhado. E naquele espaço indefinido entre finais e começos, eles haviam encontrado algo que nenhum contrato poderia jamais conter. A simples e profunda liberdade de escolher um ao outro, dia após dia, sem garantia ou condição. O único tipo de conexão verdadeiramente digna do risco.